Olá pessoal, bem-vindos a essa videoaula, e nela a gente vai tratar sobre o cálculo de potência do motor necessário para a agitação de um fluido. Tá? Então a gente vai fazer um exemplo aqui, que eu tenho um tanque que vai fazer uma movimentação, a agitação de um óleo, que tem por viscosidade 12 centpoise. Ele tem uma viscosidade de aproximadamente de 1498 kg por metro cúbico em temperatura inicial, tá? Temperatura ambiente. Então o que a gente precisa? Calcular essa potência. A gente tem que considerar que a gente vai fazer o cálculo com 4 defletores. Então essa primeira videoaula a gente só vai tratar sobre cálculos com defletores. Tá? Vai ser uma turbina Houston, né, que é uma turbina de disco, disco e pás. Vai ser de 6 discos, tá? 6 pás. A dimensão do tanque é de 1,8. A dimensão da turbina de 0,6. Eu tenho uma relação que é D, que o diâmetro da turbina é 1/3, tem que ser 1/3 do tanque, tá? Do diâmetro do tanque. E eu tenho uma rotação de 90 RPM. Então, baseando em relação a esses dados, a gente vai fazer o cálculo de potência para isso. Tá? Então, por onde que a gente começa? Só como de praxe, a gente vai colocar aqui potência para agitação. E a gente começa com o seguinte: a gente tem um tanque que ele tem uma dimensão de 1,8 metros. E a gente vai colocar uma turbina sendo movimentada aqui no meio. A relação para uma turbina Houston, que o diâmetro tem que ser igual a 1/3 do diâmetro do tanque. Então, considerando o diâmetro do tanque, 1/3 de 1800, logo eu tenho 600 milímetros. Então eu já fechei o diâmetro da pá, tá? O diâmetro da turbina, tá bom? Dando sequência aqui agora, essa turbina ela tem que trabalhar, ela tem um intervalo, tá? Se eu for falar em centpoise, olhando na tabela, vai de 10 na 0 a 3 vezes 10 na quarta. Então a nossa viscosidade tem que estar dentro desse patamar. Então, se eu tenho 12 centpoise, né, ela está dentro, né, ela tá dentro dos 10 na 0 até 3 vezes 10 na quarta. Então ela tá satisfazendo a primeira premissa, que tem que estar dentro da viscosidade. Tá? Essa turbina, só para relembrar, tá? Essa turbina de Houston ela é boa para agitação de fluidos com poucos viscoses e você quer uma alta velocidade. Ela serve também para transferência de calor e a dissipação de sólidos em misturas. Então ele é muito bom. O padrão de escoamento nesse caso ele pode ser misto, tá? Dando sequência, então a primeira coisa que a gente precisa calcular é o número de rendas. Por quê? Olhando nessa tabela que eu estou mostrando agora, a gente tem que encontrar o número de Reynolds, porque como a gente está utilizando a turbina de Houston com um disco, é esse primeiro aqui, ó, esse primeiro gráfico, é a primeira curva sendo apresentada. Então a gente vai ter que achar o número de Reynolds para achar o número de potência. O que é o número de potência? É um número adimensional, tá? Não é um número, ele não tem uma unidade de medida. A partir dele que a gente vai calcular. Então, o número de Reynolds ele é dado da seguinte forma. O número de Reynolds é como é o escoamento do fluido, tá? Se é laminar, turbulento ou misto. Então eu tenho P, é Rho, né? N de rotação, DI ao quadrado sobre a viscosidade. Então Rho, esse Rho, ele é a densidade, que ele é dado em quilograma por metro
cúbico. A rotação ela é dada em RPS, que é rotações por segundo, tá? DI é o diâmetro do rotor. Que é dado em metros. E a viscosidade, que é μ, ela é dada em quilograma por metros por segundo. Então eu preciso converter centpoise para quilograma metro por segundo. Como que é essa conversão? Eu pego e divido centpoise por 1000. Tá? Então, convertendo os dados aqui, a densidade já foi passada, que é 1498. A rotação, foi passada a rotação inicial de 90, então eu tenho que, como é rotações por segundo, eu tenho que dividir por 60, vai dar 1,5. O diâmetro tem que ser em metros, 0,6 ao quadrado, dividido por μ. Esse μ é a viscosidade, eu tenho que converter centpoise para quilograma por metro por segundo. Eu pego centpoise por 1000. Se eu tenho 12 centpoise, divido por 1000, vai dar 0,012. O número de Reynolds vai se aproximar de 67.400 Reynolds. Tá? De posse dessa informação, eu volto para o gráfico e cruzo as informações. Quando eu cruzo as informações, eu chego de a minha NPO, como é assim, né? Número de potência, de 5. Tá? Então, considerando, claro, eu tenho que olhar, lembrando, tem que olhar na primeira curva. Tá? Na primeira curva eu olho, eu acho um NPO de 5. Então agora eu coloco no cálculo para achar a potência. Como que eu acho a potência? A potência é dada em W, que é igual a NPO, que é o número de potência, vezes a densidade do fluido, vezes a rotação por segundo ao cubo, e o diâmetro vezes o diâmetro do rotor na quinta. Então, substituindo os valores que a gente já tem, W é o seguinte: NPO é de 5, a densidade de 1498, perdão, bati na câmera sem querer, 1498, a rotação em metros, em RPS, né? Rotações por segundo, 1,5 ao cubo, e 0,6, que é o diâmetro elevado à quinta. A gente chega aproximadamente, isso aqui vai sair em watts, a 1965,67 watts, aproximadamente 1,97 kW. Bom, pessoal, então é assim que a gente calcula a potência necessária para um fluido em agitação. Tá? Deixa teu like, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer, se inscreve nele aí. Valeu, bora lá!